Olá a todos. Sou a doutora Mary Helen Hensley e envio saudações da Irlanda. Como podem perceber, encontro-me em meu escritório, acabando de concluir mais um dia de trabalho. Atuo como quiroprata e também na área metafísica, sendo autora de 10 livros. Estou entusiasmada por estar aqui com vocês, para compartilhar uma história que, para mim, permanece eternamente cativante. Gostaria de partilhar uma experiência que vivi há muitos anos atrás, cujo impacto persiste até hoje. Era dezembro de 1991, mais especificamente no dia 14. Na época, eu tinha apenas 21 anos e estava a caminho de uma festa de Natal, completamente alheia ao fato de estar no limiar de um momento transcendental. Era recém-formada na faculdade e vivia na cidade natal do meu namorado, começando assim uma nova fase de vida após 4 anos acadêmicos. Encontrava-me em um cruzamento de trânsito, a cerca de 1 quilômetro do meu apartamento. O que eu não percebi naquele momento era que estava prestes a cruzar não apenas um cruzamento físico, mas também um ponto crucial em minha jornada metafísica. Aguardava pacientemente o sinal verde em um grande trecho da rodovia 17, em Charleston, Carolina do Sul. Era uma via movimentada, com diversas pistas convergindo para a cidade. Trajava uma bermuda vermelha brilhante e uma camiseta do Papai Noel, adornada com um gracioso sininho, presente da minha mãe. Sentindo-me confiante e à vontade sob o calor da Carolina do Sul, mesmo em dezembro, permaneci no semáforo aguardando o sinal mudar. Quando finalmente isso ocorreu, iniciei minha travessia, passando pelas primeiras faixas de tráfego e direcionando-me para a terceira pista. Contudo, o que me aguardava estava além das minhas expectativas. Olhei rapidamente e percebi que o carro que se aproximava não tinha intenção alguma de parar. A polícia estimou que o veículo estava a uma velocidade de 72 milhas por hora, aproximadamente 115 km por hora, quando ocorreu a colisão. Fui atingida na lateral do motorista em um impacto conhecido como T-bone, onde o carro atinge diretamente a lateral do veículo, girando-o no processo. Naquele instante, minha vida mudou completamente. Crescera no chamado Cinturão da Bíblia na Virgínia, filha de um pastor. Tudo em que fui ensinada a acreditar apontava para eventos ocorrendo após a morte. Com 21 anos, esse pensamento não ocupava muito espaço na minha mente, mas a experiência que vivi se mostrou completamente distinta do que me havia sido ensinado. Tornou-se especial e autêntica, justamente por ter se desenrolado de maneira natural, em vez de ser uma projeção de ensinamentos prévios. Nesse momento crucial, tive a compreensão avassaladora de que estava prestes a enfrentar a morte. Surpreendentemente, não experimentei pânico ou medo. Aceitei a situação como algo inevitável, algo a ser enfrentado. O que tornou essa situação ainda mais notável foi o som que permeava o ambiente. Resido na Irlanda, como mencionei, e toco música tradicional irlandesa, em especial o tambor chamado bodhran. Além disso, aprecio o som das gaitas de fole irlandesas, que produzem um drone característico. Esse som vibrante que ouvi naquele instante era a frequência que me mantinha ligada ao plano terreno, à experiência física. O tempo parecia estender-se infinitamente, permitindo-me escolher como reagir à situação iminente. Foi interessante perceber que, de repente, eu estava no controle. Era como se eu estivesse dirigindo a cena de como o desfecho da minha vida, como Mary Helen, iria se desenrolar. Ponderei sobre minhas opções: permanecer no corpo e sentir o impacto da colisão ou deixar o corpo antes que isso acontecesse, evitando a sensação do choque. Optei pela segunda alternativa, a mais emocionante. Foi nesse exato momento que eu compreendi plenamente que eu não sou este corpo. Ouça novamente enquanto eu afirmo que tu não és este corpo. Aquela carne está em sintonia com aquele veículo esplêndido no qual tu estás a viajar, mas não é quem realmente és. Muitas pessoas sabem disto, porém, quando tu te aproximas de um momento como este e te separas da indumentária, e estás a testemunhar a tua própria passagem para além deste mundo, uma nova luz se faz presente. Permita-me partilhar contigo. Nunca mais serei a mesma após testemunhar isso, mas fiz uma resolução naquele instante. No momento em que decidi partir, assim que a escolha foi feita, tudo pareceu ficar pleno. E aquele automóvel veio em alta velocidade. Agora estou em pé, fora do corpo, observando a minha própria morte. Vejo o impacto desse carro contra o lado do meu veículo. É uma colisão lateral. E sabes, eu vejo o meu próprio corpo retido. Vejo a minha cabeça atravessando o vidro da janela do condutor, precisamente no ponto onde o meu pescoço quebrou,
e o assento cedendo sob mim. Eu estava usando umas bermudas e minhas pernas bronzeadas estavam à vista, e estilhaços de vidro estavam por toda parte. Eu apenas pude testemunhar. Notei os fragmentos de vidro cravados nas minhas pernas. Vi o assento dobrando sob mim. Daquela perspectiva de um observador distante, parecia que eu era uma pequena marionete, suspensa lá, capturada pelo cinto de segurança, com o pescoço completamente pendurado sobre ele. É estranho, porque eu nem sequer estava ciente de que ele estava partido, e bem, não dei atenção a isso. Aqui é onde a situação se torna realmente intrigante. Eu estava meio que contemplando tudo isso com um interesse imparcial. Eu gosto de enfatizar este ponto na explicação, porque ajuda as pessoas a mergulharem profundamente na imaginação. Pense se tu estivesses do lado de fora, trabalhando no jardim, cortando a relva, ou talvez praticando desporto, envolto em calor e suor, entrando em casa pela porta dos fundos e despindo aquelas roupas sujas e suadas. Tu as atirarias para a máquina de lavar e, em seguida, tomarias o melhor banho de todos. No chuveiro, a última coisa em que pensarias seriam aquelas roupas na máquina de lavar. É assim que é, deixar o corpo. Pelo menos essa foi a minha experiência. Não foi uma decadência, não foi um desvanecimento. Oh, meu Deus, eu tinha apenas 21 anos. Simplesmente não foi assim. A minha mentalidade foi mais do tipo, está bem, esta etapa chegou ao fim. Aqui estou eu. Neste espaço, reconheci a sensação. Parecia familiar. O que realmente me surpreendeu foi que, enquanto atravessava o tráfego, notei algo curioso. Uma garota com quem compartilhei a faculdade, na verdade, ela foi minha colega de quarto. Estava alguns carros atrás de mim. Agora, Charleston é uma cidade grande, portanto, a coincidência de ela estar alguns carros atrás de mim foi verdadeiramente notável. Enquanto eu estava separada do físico, pude perceber quando ela me reconheceu. Ela avistou o meu carro, compreendeu que eu estava morta e vi a reação dela. Foi algo realmente extraordinário, pessoal. Sinto mesmo que consegui captar todas as emoções. Existe uma parte de ti que está absorvendo e vivenciando tudo. Era como se eu dissesse para mim mesma, está tudo bem, relaxa, está tudo bem. Depois desta experiência intensa, pude observar um homem de uniforme aproximando-se do lado do passageiro do veículo. As janelas haviam se estilhaçado, e ele estendeu a mão e desligou a ignição, evitando que o motor se incendiasse. Nesse momento, algo mudou dramaticamente. De repente, um som começou a ressoar e acelerar, algo que eu só poderia descrever como a música das esferas. Talvez tenhas ouvido falar da Sinfonia das Estrelas, mas eu nunca havia escutado nada igual antes. Confia em mim, tenho procurado incessantemente, mas nada se assemelha a isso desde então. Foi a sinfonia mais bela que já tive o privilégio de ouvir. Pensa numa melodia que amas profundamente e que te transporta para um lugar diferente. Agora, multiplica isso por 1 bilhão. É mais ou menos assim. Apenas imagine essa incrível energia e frequência percorrendo tudo o que és. E assim, nessa etapa, percebi que é aqui que muitas pessoas que passaram por uma experiência de quase morte falam sobre atravessar um túnel. No entanto, eu não tive essa experiência, e vou ser honesta ao dizer que não a tive. Foi como se eu estivesse aqui em um momento, e no próximo ainda estava aqui. Portanto, se esse túnel aconteceu, foi tão rápido que acabei perdendo, ou talvez simplesmente não tenha sido relevante para a minha vivência. Eu estava aqui em um instante e no próximo também. O que foi incrível nesse espaço é que eu estava ressoando em uma frequência diferente, uma vibração totalmente nova que a música me levou a experimentar. De repente, percebi que eu tinha uma forma, uma presença, mas não era um corpo físico como normalmente se descreve. Era como se fosse um daqueles casos em que alguém perde um membro, mas ainda sente uma sensação fantasma do mesmo. Era como se eu, Mary Helen, tivesse recentemente deixado meu corpo, mas ainda pudesse sentir a minha essência, minha silhueta, e eu definitivamente conseguia me lembrar de quem eu tinha sido. No entanto, aqui está a parte interessante. Num piscar de olhos, na velocidade da luz, eu conseguia recordar todas as outras identidades que já tinha assumido. Desde ser filha de um pregador sulista, algo que definitivamente não era ensinado nas aulas de catequese, até outras experiências da minha vida. Isso nunca tinha sido abordado no púlpito. Era algo totalmente novo para mim, e é isso que me emocionava. Era como se eu pudesse ficar acordada, mesmo com 54 anos, pensando nisso. Foi incrível,
uma experiência de reconhecimento profundo de quem eu realmente era. Houve muitos momentos de iluminação e clareza, sem arrependimentos, sem lamentações. Não houve pensamentos do tipo, não consegui fazer isso, ou deveria ter feito aquilo. Era uma sensação de liberdade e potencial. Eu percebi que podia ser qualquer uma dessas identidades a qualquer momento, de qualquer maneira que eu desejasse. Então, eu simplesmente me sentei naquele espaço e me permiti saborear esse momento. Enquanto estava nesse estado, a atmosfera ao meu redor era tangível, quase como se eu pudesse tocá-la e moldá-la. 2 seres surgiram dessa atmosfera e ganharam forma. Curiosamente, sempre tive um carinho especial por idosos e costumava visitar e cantar para eles em asilos. Ao olhar para trás, percebo que sempre me intrigou observar o processo da morte. Nunca tive medo dela. Na minha infância, adorava assistir a fogos de artifício, pois sentia que era uma celebração para aqueles que estavam prestes a deixar a vida terrena. Não era como se tudo se apagasse abruptamente, mas sim como uma explosão de cores antes da transição. E nos meses que antecedem a morte, normalmente entre 3 e 6, podia sentir a energia de pessoas passando por esse processo. Eu costumava estar presente nesses momentos. Assim, quando entrei nesse espaço glorioso de reconhecimento, senti que estava voltando para casa, para o verdadeiro eu sou, que eu realmente sou. Nesse estado, algumas das identidades que já assumi apareceram, e os velhos que tanto amava também surgiram. No entanto, demorei um pouco para recordar suas identidades, como aquela sensação de ter um nome na ponta da língua que você não consegue lembrar imediatamente. Então, ao olhar para esses seres, eu sabia quem eram, mas precisei de um tempo para identificá-los claramente. Era como se eu os conhecesse deste ambiente, mas se os encontrasse em um local diferente, precisaria me esforçar para recordar seus nomes. Finalmente, a lâmpada da compreensão se acendeu e tudo ficou claro. Eu percebo que esses seres são os meus guias, os meus guardiões. Sim, de fato nós os temos. E isso não é algo que tenhamos aprendido em algum domingo qualquer. Eduque essa noção a respeito desses entes e permita-me afirmar que eles não eram anjos. Não havia asas. Estou certa de que eles se manifestam de maneiras energéticas distintas para pessoas diversas. Esses indivíduos pareciam sólidos, físicos, como homens reais. E naquele espaço eu me sentia segura, compreende? É como se você tivesse acabado de partir desta vida, passando por essa transição, e de repente está lá, cumprimentada por eles. O que achei particularmente intrigante foi que meus familiares não vieram me saudar. Criada em um ambiente cristão, foi notável não ter sido recebida por Jesus. Não, a situação não era assim. O interessante foi que eles simplesmente aguardaram, pacientemente, até que eu os reconhecesse. E quando finalmente o fiz, após celebrarmos esse retorno glorioso ao lar, percebi que esses seres, independentemente de sua forma, estiveram comigo desde o ponto zero. Nunca em momento algum estive sozinha, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, quando consegui enxergá-los e reconhecer a sua presença, a próxima etapa dessa experiência quase morte se desenrolou. A revisão da vida. Falar sobre uma virada de jogo pessoal. Isso é justamente o oposto de tudo aquilo em que fui ensinada a acreditar e aprendi ao crescer. Abordei este tema contigo agora e estou sentindo arrepios, compreende? Na época em que isso aconteceu, eu tinha 21 anos. Agora, com 54 anos, ao contar essa história, é simplesmente incrível. Tão incrível que não há absolutamente nada a temer, pessoal. Oh, você simplesmente não tem. O interessante foi que eles simplesmente aguardaram, pacientemente, até que eu os reconhecesse. E quando finalmente o fiz, após celebrarmos esse retorno glorioso ao lar, percebi que esses seres, independentemente de sua forma, estiveram comigo desde o ponto zero. Nunca em momento algum estive sozinha, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, quando consegui enxergá-los e reconhecer a sua presença, a próxima etapa dessa experiência quase morte se desenrolou. A revisão da vida. Falar sobre uma virada de jogo pessoal. Isso é justamente o oposto de tudo aquilo em que fui ensinada a acreditar e aprendi ao crescer. Abordei este tema contigo agora e estou sentindo arrepios, compreende? Na época em que isso aconteceu, eu tinha 21 anos. Agora, com 54 anos, ao contar essa história, é simplesmente incrível. Tão incrível que não há absolutamente nada a temer, pessoal. Oh, você simplesmente não tem. E ali estava eu, naquele espaço, enfrentando uma revisão da minha vida. De repente, esses 2 seres amorosos, sem julgamentos, simplesmente incríveis, estavam presentes.
Eles eram a forma natural de eu estar naquele momento. E tudo mudou. Foi como se o meu mundo desse uma volta completa de 360 graus. Foi surpreendente, porque nesse instante, o meu entendimento sobre o espaço-tempo e o contínuo simplesmente implodiu. O que ocorria era, em primeiro lugar, a observação do ambiente ao redor. Onde estava o juiz? Onde estava Deus? Essas eram as questões que surgiam, considerando que eu fui criada acreditando que não devemos focar excessivamente nessas coisas. Meu pai não era o tipo de pessoa extremamente religiosa. Ele não era um fervoroso pregador. Mais voltado para o esporte, ele era um orador dinâmico, quase como um treinador de futebol. Sendo assim, os sermões dele sempre tinham um toque esportivo, e todos gostavam muito. E lá estava eu, observando tudo ao meu redor. De repente, uma agitação completa envolvia-me em todas as direções. E ao perceber isso, entendi que não havia julgamento algum. Estava apenas eu e os dois seres. Eles não estavam ali para julgar. Nesse momento, uma imagem clara surgiu em minha mente. Era Mary Helen, caindo da bicicleta com 8 anos de idade. Lembro-me vividamente desse incidente, quando eu descia a colina em uma nova BMX, com um assento de banana dourado e verde. Era maravilhoso. Tinha uma criança na parte de trás da bicicleta, o que não era apropriado. De repente, um cachorro apareceu do nada e nos atingiu, fazendo-nos capotar. A menina que estava comigo quebrou o braço e eu estava coberta de arranhões. Não era uma visão bonita, definitivamente. Nesse instante, pude sentir a presença do meu pai, aquele que sempre foi o meu maior fã e apoiador, mas também bastante rígido. Os pais dela e os meus estavam fora jantando e ficamos cuidando da situação. Lembro-me desse momento específico, quando senti a primeira emoção. Meu pai estava meio que envergonhado e desconcertado, provavelmente pensando no que os pais dela pensariam. Isso foi quando senti um toque emocional profundo, um ping, que ressoou dentro de mim. E nesse instante, compreendi a complexidade das emoções humanas, inclusive aquelas que podem ser um tanto envergonhadoras. Foi uma experiência única, que deixou uma marca indelével em minha alma. E não era como se alguém dissesse: "Ei, você está bem?" Era mais como: "Oh meu Deus, lamentamos muito por ela ter feito isso. Ela não deveria ter saído." Não houve apenas uma, mas 2 vezes aquela sensação. E naquela ocasião, durante aquela conversa, pude captar a emoção que estava presente e fiquei pensando: "Oh." No entanto, em seguida, eu pude perceber a emoção que estava por trás das palavras dele e compreendi por que ele agiu assim. Foi uma resposta instantânea, e assim, você sabe, é preciso seguir em frente. Estou prestes a receber meu primeiro bulldog, o Otto Bismarck. Tive 3 outros bulldogs quando tinha 11 anos. Eu estava muito entusiasmada. Era um momento significativo na minha vida. Meu pai era nosso treinador de futebol e nós éramos conhecidos como os Bulldogs de Martinsville. Agora terei um verdadeiro bulldog chamado Octavon Bismarck. Isso me encheu de orgulho. Minha mãe compartilhou esse sentimento comigo. Lembro-me quando eu tinha 4 anos e meus pais me reuniram à mesa da cozinha para uma conversa importante. Eu era apenas uma criança de 4 anos, mas meu pai estava claramente preocupado com algo. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela contraiu o sarampo alemão. Nesse momento, não havia ultrassonografias e as coisas eram incertas. Meu pai estava em oração, pedindo ajuda divina. Certa noite, ele viu 2 seres que ele descreveu como entidades celestiais. Eles não eram anjos, mas pareciam seres interdimensionais. Eles asseguraram que eu estaria bem e teria habilidades especiais. Meu pai teve que esperar por 4 anos até que eu nascesse para saber como tudo se desenrolaria. Quando eu era pequena, meu pai me fez uma pergunta significativa. Ele perguntou se eu sabia a diferença entre estar viva e estar morta. Aquilo ficou marcado em minha memória. Agora, em 2023, pensar nisso é como explicar uma conversa por FaceTime. A tecnologia atual facilita a comunicação e a compreensão. Naquela época, com 4 anos, foi uma conversa complexa, mas aquilo tinha um propósito. Meu melhor amigo era meu avô, o Dr. Garland Clark. Sempre falo sobre ele, e a pergunta que meu pai fez estava relacionada a ele. Meu avô foi uma influência significativa em minha vida. E ele nos compartilhava, ele costumava compartilhar conosco, você sabe, ele partilhava comigo contos, levava-me em jornadas, lia histórias para mim, pois ele era alguém que estava no campo da cirurgia, assim como eu,
e nutria um fascínio desde cedo por questões médicas, mas também por aspectos não convencionais da medicina, aqueles que exploram a conexão entre mente, corpo e espírito, e como o organismo humano opera. E assim, meus pais, em certo dia, se sentaram e decidiram me contar sobre o meu avô juiz. Bem, sim, ele se foi já desde quando eu era uma criança pequena, e eu fiquei intrigada, tentando entender o significado da morte, pois para mim, você vê, a morte era algo tão real quanto a certeza de que você está aqui, do outro lado desta conversa, uma realidade tão palpável quanto você, um ser de carne e osso. Esse juiz de carne e sangue era alguém real para mim, não importando que ele tivesse a capacidade de se manifestar e aparecer de forma tão viva para a jovem Mary Helen, com apenas 4 anos na época. Porém, imagine o cenário daquele tempo, em 1973, quando meu pai, alguém ligado à fé batista do Sul, tentava entender essa experiência e encaixá-la em sua perspectiva. Ah, minha mãe estava ali também, sempre apoiando-o incondicionalmente, pois esse avô era dela, afinal. Assim eles lidavam com essa situação intrigante. Para mim era uma experiência fascinante de observar. No entanto, mais do que apenas assistir ou esperar por algo que poderia dar errado, eu começava a sentir o impacto das minhas próprias ações, palavras e como elas influenciavam a vida dos outros. Era como se a revisão da vida se desdobrasse diante dos meus olhos. E o mais incrível era que tudo parecia acontecer simultaneamente. Quando retornei ao meu próprio corpo, tive que repensar e recriar tudo o que tinha como certo, tudo aquilo que você nem poderia imaginar. Pois você sabe, temos essa noção linear do tempo, como se avançasse inexoravelmente. Mas eu percebi que o tempo é, na verdade, um conjunto de linhas temporais que se desenrolam de forma simultânea. E sim, é possível viajar no tempo, estar em diversos lugares ao mesmo tempo. É uma revelação incrível. Assim, tive o privilégio distinto, embora às vezes confuso, de voltar a este mundo e reconhecer que todas essas experiências estão ocorrendo de maneira concomitante. Cada uma das 8 bilhões de almas, fragmentos da mesma fonte de energia, caminhando sobre a Terra como indivíduos únicos, mas ainda assim, parte do mesmo todo. Nós somos apenas partes desse complexo enigma, cada um tendo diferentes experiências, e, no entanto, persistimos nesse esforço caótico, tentando uniformizar, tentando forçar todos a se encaixarem em uma determinada visão, a serem corretos, agradáveis. Mas a verdade é que a própria natureza deste mundo é uma dança entre a escuridão e a luz. Confesso que isso me desconcerta às vezes, mas compreendi que é um privilégio retornar aqui e perceber que essa complexidade é parte do plano maior. Muitas vezes, as pessoas estão tão ocupadas tentando mudar o que as cerca, a educação, o meio ambiente, a moralidade. No entanto, elas não percebem que esses desafios, essas caixas aparentemente difíceis de lidar, foram dispostos para que possamos crescer dentro delas. A maior lição que aprendi após a experiência da morte é que não estamos aqui para transformar o mundo à nossa imagem, mas sim para evoluir e crescer através dos desafios que encontramos. Portanto, se eu pudesse compartilhar uma coisa sobre minha jornada do além e de volta a este mundo maravilhoso em que vivemos, é que devemos parar de tentar moldar todos de acordo com nossas perspectivas, de tentar impor nossas crenças e experiências para que tudo se alinhe ao nosso conforto. Esse não é o propósito deles. Sim, devemos ser gentis, respeitosos e justos, mas ao longo dos anos compreendi que a normalidade não é que todos se conformem a uma única visão. A verdadeira missão é educar, crescer e evoluir. Na verdade, estamos aqui para o nosso próprio crescimento, aprendizado e compreensão. É curioso como testemunhamos os últimos 3 anos de caos e confusão absolutos. Observamos pessoas se dividirem, apontarem dedos e, de repente, aqueles que eram amorosos se tornaram extremamente críticos em relação a quem pensava diferente. O que deveria ter sido uma oportunidade para nos mostrarmos foi obscurecido. Assim, quando se sentir desconfortável ou as coisas não seguirem seu caminho, lembre-se de que a mudança no cenário não é tanto sobre você, mas sim sobre você se apresentar e não se desapontar. Diariamente, recebemos oportunidades por meio de todas as pessoas que cruzam nosso caminho, sejam cônjuges, parceiros de negócios, filhos, pais ou melhores amigos. A grande lição que a experiência quase morte me trouxe é que somos aquilo que amamos e aquilo a que damos atenção. Já somos o que buscamos.
Não é necessário buscar nossa própria divindade, pois nos afastamos dela para experimentar a vida, as feridas e as lutas que nos moldam. Toda vez que magoamos alguém, na verdade nos machucamos. Ninguém pode ferir nossa verdadeira essência. Agradeço por compartilhar essa jornada comigo. Meus livros estão disponíveis em maryhelenhensley.com, assim como em todas as redes sociais. Estou trabalhando em um projeto emocionante para alcançar mais pessoas no futuro, então fique atenta. Agradeço por me permitirem compartilhar, e não importa quantas vezes conte esta história, não consigo expressar o quão incríveis somos. Viemos aqui para vivenciar a coragem, a glória, a dor, o comovente, o aterrorizante, a alegria suprema que só a forma humana pode proporcionar. Portanto, arrisque-se, divirta-se, pois, como meu pai disse em seu leito de morte, os fogos de artifício estão lá. Ele compreendeu que todos são bem-vindos no além, independentemente de nossas falhas. Deixo vocês com essa reflexão. Obrigada. Hoje eu estou aqui para lhes contar uma experiência de quase morte. Sim, eu quase morri. É um arrebatamento. E nesse arrebatamento eu vi Jesus. Mas eu vou lhes contar tudo desde o começo como foi. Foi no ano 1990, 1991 aproximadamente, pois meus filhos ainda eram bebês, meu casal de filhos com a minha filhinha e meu filhinho de fraldas. Inclusive a minha filhinha ainda mamava no peito, ou seja, foi bem temprana idade. E estávamos voltando da Bahia. Nessa viagem, que foi de muito sacrifício, estávamos todos muito fracos, todos tomamos amoxicilina. Eu tive um episódio de um forúnculo no cóccix. Minha filha teve uma infecção muito forte na garganta e meu filho uma diarreia muito forte. Então todos tomamos antibióticos, todos ficamos muito fracos, muito abatidos, no meio do sertão da Bahia, numa cidade que chama Riachão de Jacuípe, perto de Feira de Santana. É um lugar maravilhoso, uma paisagem lindas, um lugar que a seca castiga bastante, porém é um lugar de muito calor que a gente não estava acostumado. Na volta desta viagem, nós decidimos passar por outra cidade que chama Vitória da Conquista, aonde íamos visitar um casal de amigos, muito amigos, muito queridos, e assim o fizemos. Porém, antes de chegar nesta cidade, já estávamos cansados, com fome, com sede, pois as distâncias são muito longas, desde Bahia até São Paulo, então era um percurso assim muito grande que a gente precisava recorrer, e a gente já estava nesse caminho, saindo já da Bahia, saindo da cidade de Feira de Santana em direção à Vitória da Conquista, já com sede, já com fome, decidimos parar num lugar. Neste lugar eu troquei as crianças, dei água, dei leite, tudo que eu tinha que fazer com os bebês, e eu decidi comer um lanche. E esse lanche eu preferi comer de mortadela mesmo. Error terríveis, nunca coma frios na estrada, em lugares quentes, porque pode ser que a geladeira não esteja em perfeitas condições. A gente também não sabe se os frios estão dentro da data de validade. Bom, realmente eu não sei o que aconteceu. Porém, eu sei que eu comi esse lanche, voltei para o carro. E naquele calor do carro sufocante, fomos indo um tempo determinado, que agora eu não sei precisar quanto tempo se passou dessa digestão, ou se foi logo que o lanche bateu na minha barriga. Eu sei que eu comecei a passar muito mal. Eu nunca tinha passado tão mal na minha vida. Eu senti um frio gelado, um frio terrível, parecido com uma queda de pressão, porém muito pior, porque eu já tive queda de pressão até de desmaiar. Porém, essa sensação que eu estava naquele momento era bem pior.
Eu perdi toda a força, eu perdi todos os sentidos e eu não conseguia gritar, falar, pedir ajuda, nada, 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 nada. Tudo estava apagando. E nisso que tudo estava indo embora de mim, eu apareci num lugar prostrada, com a boca no pó, textualmente, com a boca no pó. E essa terra, onde eu estava com a boca no pó, quando eu levantava um pouquinho assim, eu via que era uma terra de uma cor laranja, uma cor de tijolo, uma cor diferente, uma cor que eu nunca vi terra assim, terra batida, mas terra de uma cor diferente a todas as terras que eu já vi, tanto na Argentina quanto no Brasil. E eu estava ciente que eu estava num lugar desértico, num lugar vazio, num lugar que não tinha nada, que aparentemente até o momento não tinha ninguém. E era um deserto, não tinha plantas. E eu andava de joelhos nesse lugar, andava rastejando textualmente, assim com a boca no pó, com o antebraço assim no chão, o joelho, os pés tudo no chão, assim meio estendida, e andava rastejando com muita dor no abdômen, muita dor. A dor que eu estava sentindo devia ser real, mas naquele momento eu estava sentindo essa dor num plano que eu estava, que eu não sei definir, mas era tipo uma zona desértica em algum lugar. E então eu rastejava, e eu pedia do tipo de um socorro, de uma ajuda, mas sem conseguir falar. E nisso eu comecei a perceber que tinha alguém comigo. Então eu comecei a olhar assim, quando olhei para a felicidade era tamanha que por mim eu teria ficado nesse lugar para sempre. Porém, eu percebi que eu precisava voltar. E mesmo me lembrando dos meus filhos no carro, eu sentia vontade de ficar ali com ele. Mesmo eu sabendo que eu tinha que voltar, que eles precisavam de mim, a minha vontade era ficar com ele. E eu tive absoluta certeza que se trata de Jesus. E se tratava de Jesus naquele momento. E foi algo muito forte esse momento na minha vida. Eu nunca me esqueci. Porém, eu não me converti naquela época. Eu não tive pessoas assim, cristãs evangélicas que chegassem e falassem do amor de Jesus para mim. Mas mesmo com essa experiência, eu dei uma desviada desse caminho. Porém, essa experiência me tirou o medo da morte, porque me deu a certeza de que tem um lugar maravilhoso, onde tem uma pessoa maravilhosa esperando por nós. Mesmo que eu não era convertida, eu encontrei ele. E eu acredito que era um preparar dele para o meu coração, um conhecer, uma aproximação, para que eu soubesse que ele já me livrou no tempo da minha conversão. Eu tive essa certeza. E conversando com a minha mãe na fé, ela falou que não era pão que ele estava fazendo, que com certeza fui até o oleiro e ele me refez, que ele estava fazendo um vaso novo naquele momento. Essa foi a interpretação dela. E eu não posso dizer se ela estava errada, se ela estava certa, porque na minha inocência ele estava fazendo pão. Mas talvez tenha mais sentido a revelação dela, que ela era muito mais conhecedora da palavra do que eu, ainda mais naquela época. Talvez hoje, se alguém contasse isso para mim, eu interpretaria assim, do jeito que ela interpretou. Porém, a minha experiência foi tão real, e eu só consigo lembrar que na minha cabeça ele estava fazendo pão, porque foi isso que eu pensei. E foi assim que eu contei essa experiência por muitas vezes na minha vida para muitas pessoas, inclusive muito tempo antes de me converter. E assim eu deixo com você essa experiência maravilhosa. Oi, pessoal. Meu nome é Kingsley Pennington. Sou de Pensilvânia, Estados Unidos, e em março de 2017 vivi uma experiência que não só mudou minha vida, como também minha visão da morte, do perdão e da própria alma humana. Na época, eu tinha 27 anos. Trabalhava como assistente de produção numa pequena empresa de eventos e era uma daquelas pessoas que sempre acreditavam no bem das outras. Ingênua?
Talvez. Mas meu coração era leve, e eu gostava de acreditar que tudo tinha um propósito. Nos fins de semana, eu adorava caminhar sozinha por trilhas da região. Era meu momento de meditação, de conexão com a natureza e comigo mesma. Eu sempre tive uma sensibilidade espiritual, embora nunca tivesse vivido nada fora do comum até então. Apenas sentia que existia algo a mais. O que eu jamais imaginaria é que naquela tarde quente de verão, ao entrar em uma trilha isolada para clarear a mente depois de uma semana estressante, minha vida tomaria um rumo totalmente inesperado. A trilha que escolhi naquele dia ficava nos arredores de um parque estadual, pouco movimentada, mas que eu já conhecia bem. Levei apenas uma garrafinha d'água, meu celular e um caderninho de anotações. Queria escrever sobre umas ideias que estavam martelando na minha mente. Caminhei por cerca de 20 minutos até chegar a uma clareira silenciosa. Sentei numa pedra, fechei os olhos e respirei fundo. Mas algo naquele silêncio começou a me incomodar. Era denso, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Quando abri os olhos, vi um homem parado a uns 10 metros de mim. Ele estava imóvel, apenas me observando. Não era alguém conhecido. Vestia uma camiseta cinza desbotada e seu olhar eu nunca vou esquecer. Não era ódio nem raiva. Era vazio, um olhar sem alma. Meu corpo gelou. Tentei me levantar devagar, mas ele começou a se aproximar. E rápido. Não houve tempo de fugir. Ele me agarrou por trás, tapou minha boca e me jogou no chão. Tudo aconteceu muito rápido. Lutei com todas as forças, mas ele era mais forte. Senti um golpe na cabeça, depois outro. E então, tudo escureceu. Mas o mais estranho aconteceu um segundo antes da inconsciência total. Eu o vi. Vi quem ele era por dentro. Como se por um instante minha alma tivesse enxergado a dele. E o que vi foi pura dor, desespero e uma escuridão que não era deste mundo. De repente tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Não havia mais dor, não havia mais peso. Era como se eu tivesse me libertado de algo. E só depois percebi. Eu estava fora do meu corpo. Flutuando alguns metros acima da clareira, vi a cena abaixo com uma nitidez impossível de descrever. Lá estava meu corpo, imóvel, sujo de sangue. E ao lado, aquele homem respirando ofegante. Ele parecia transtornado, falava sozinho, tremia, como se não soubesse o que tinha acabado de fazer. E eu observava tudo com uma calma estranha, quase serena. Não sentia medo, não sentia raiva. Era como se aquela dor pertencesse a outra existência. Um calor suave me envolvia, como braços invisíveis me acolhendo. Uma presença silenciosa, mas profundamente amorosa, me dizia sem palavras: "Você está segura agora." Naquele momento, eu compreendi que minha consciência existia além do corpo. Eu ainda era eu, mas sem o peso da carne, sem os limites da matéria. Sentia-me leve, transparente, viva de um jeito novo, mais viva do que nunca. E então, algo começou a acontecer. Uma luz apareceu no horizonte, como um nascer do sol em câmera lenta. Mas essa luz não era física, era viva, e me chamava. À medida que aquela luz se aproximava, tudo ao redor começou a se transformar. A clareira, a floresta, até o próprio chão. Tudo foi se dissolvendo como névoa sendo levada pelo vento. Senti-me sendo puxada suavemente, como se fosse conduzida por uma corrente invisível, sem medo, sem resistência. Atravessei o que parecia ser um véu de energia dourada. Do outro lado, havia um espaço sem forma definida, mas cheio de cor, som e presença. As cores eram diferentes de tudo o que conhecemos na Terra. Vivas, pulsantes, quase conscientes. E os sons, era como se o próprio amor tivesse uma melodia. Era música, mas também era sentimento. Ali não existia tempo, não existia passado ou futuro, apenas um eterno agora. E nesse agora fui preenchida por um amor tão absoluto, tão puro, que chorei, mas não com tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, como se eu finalmente tivesse voltado para casa. Senti outras presenças ao meu redor. Não com os olhos, mas com o coração. Seres de luz, conscientes, sábios, amorosos. Eles não precisavam falar. A comunicação era telepática, instantânea, feita de compreensão plena. Eles me diziam: "Você não está sozinha. Estamos com você desde sempre." Foi ali, envolta nessa luz e nesse amor inexplicável, que algo surpreendente aconteceu. Eles me mostraram a alma daquele homem, o meu assassino. Os seres de luz me guiaram para um espaço ainda mais profundo, não físico, mas de consciência.
Ali, uma nova cena surgiu diante de mim, como se eu estivesse dentro da memória de outra alma. Vi o homem que tirou minha vida, mas agora ele não era um monstro, era uma criança. Uma criança pequena, assustada, sendo agredida, rejeitada, abandonada. Vi a solidão crescendo dentro dele como uma sombra. Vi o ódio que ele absorveu sem entender. Vi o medo constante de não ser amado. Em seguida, vi sua adolescência mergulhada em dor, vícios, violência. Vi as escolhas que ele fez, mas também vi as feridas que o levaram até elas. E então, compreendi algo que nunca imaginei ser possível. Por trás da crueldade dele, havia uma alma quebrada, clamando por luz. Nesse instante, fui tomada por uma compaixão imensa. Não era algo que eu escolhi sentir. Era como se o próprio amor do universo fluísse através de mim. E com esse amor, eu disse a ele, de alma para alma, eu te perdoo. E ao dizer isso, vi uma faísca de luz acender dentro daquela escuridão. Pequena, mas real. Os seres ao meu redor pareciam irradiar alegria. Um deles se comunicou comigo, dizendo algo que até hoje ecoa dentro de mim. Perdoar é libertar duas almas ao mesmo tempo, a dele e a sua. Após o momento do perdão, senti como se minha essência tivesse se expandido. Eu era parte de algo muito maior, parte de um amor que sustentava tudo, mesmo o que parecia imperdoável. Achei que permaneceria ali para sempre. A paz era indescritível. Não existia dor, nem tempo, nem separação. Mas então os seres de luz se aproximaram novamente. Um deles me disse com ternura infinita: você ainda não terminou o que veio fazer. Sua missão continua no plano terreno. Meu coração espiritual se encheu de tristeza. Eu não queria voltar. O amor que senti lá era mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado na Terra. Tentei argumentar mentalmente, perguntei por quê, e recebi apenas uma resposta suave, mas firme. Sua história precisa ser contada, o amor precisa ser lembrado. Num instante, senti como se estivesse sendo puxada de volta. A luz se distanciou e o peso da matéria começou a se instalar novamente. O corpo, antes esquecido, agora parecia uma roupa apertada e fria. E então, a dor voltou. O som do vento, o cheiro da terra. Tudo invadiu meus sentidos. Acordei no hospital, cercada por máquinas. Tinha sobrevivido. Segundo os médicos, meu coração havia parado por alguns minutos. O homem que me atacou fugiu, mas foi preso dias depois. Apesar do trauma, eu senti algo novo dentro de mim. Uma certeza inabalável de que a vida não termina com a morte e de que o perdão é a chave que abre todas as portas. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. O trauma físico deixou marcas, é verdade, mas nenhuma delas se compara à transformação espiritual que vivi. A experiência me ensinou que não somos apenas corpo e mente. Somos consciência, alma, luz em jornada. Hoje, carrego a memória daquele momento não como uma ferida, mas como um portal para algo maior, um mundo onde o amor cura, onde o perdão liberta e onde até mesmo a dor pode ser um instrumento de despertar. Muita gente me pergunta como consegui perdoar alguém que tentou tirar minha vida, e a resposta é simples, mas profunda. Quando você vê a alma do outro além da máscara do sofrimento, você entende, e quando entende, perdoar não é mais um fardo. É uma libertação. Eu fui até o outro lado. Eu vi o que nos espera. E posso te dizer com toda a certeza do meu ser, a morte não é o fim. O amor nos envolve antes, durante e depois. E ninguém está realmente sozinho. Nem mesmo aquele que erra. Nem mesmo você. Se você perdeu alguém, se carrega raiva ou culpa, se sente que está no fim, saiba, o amor nunca desiste da gente. E a luz está sempre à espreita, esperando o momento de nos acolher.